Bom dia, pessoal. Hoje eu vou contar um relato que aconteceu comigo, mais dois amigos meus, que uma experiência que a gente tem quase certeza que alguma coisa que a gente pode ter sido abduzido, alguma coisa aconteceu. O negócio é o seguinte: veio eu mais dois amigos meus tomar um refrigerante e fazer um fogo aqui. A gente sempre vem aqui é uma zona rural. A gente sempre assa carne, sempre come galeto. Então a gente chegou aqui, fez uma fogueira aqui. E na minha frente aqui, apontado para lá onde é que eu tô, tem um trilho. Esse trilho, que se você ir caminhando, você vai parar num bairro vizinho aqui de interior. Esse bairro vizinho, ele dá cerca de 50 minutos mais ou menos de caminhada pela beira do rio. Então a gente pegou e fez um fogo. A gente chegou aqui mais ou menos, era umas 7h30, mais ou menos 7h40 da noite. Então a gente pegou e em torno de 9h30 da noite, quando a gente já tinha tomado uma Coca-Cola, aquelas de 2,5 litros, as garrafinhas maior, a gente foi dar uma caminhada nesse trilho, porque esse amigo meu tem um cachorro pastor alemão e ele sempre traz o cachorro aqui. Então a gente pegou e foi caminhando até um quiosque que tem aqui no meio do mato, aqui de um antigo pescador conhecido nosso. Esse quiosque ele dá em torno aí de mais ou menos aí de 50, 70 metros no máximo. Daqui a 3, eu consigo ir até ali em 3 minutos. Mas tem gente que, quem não conhece, é em torno de 5 minutos mais ou menos. Então a gente pegou e foi. Quando a gente pegou, chegou lá, que esse amigo meu perguntou que hora era em torno de 23 horas e 47 minutos, 11 horas e 47 minutos. Então agora que vem a pergunta bem interessante aí, como é que a gente ia caminhar 50, 70 metros e ia demorar mais de 2 horas para chegar ali, tá? Outro ponto bem importante que eu vou deixar bem frisado aqui, o meu telefone eu sempre deixo ele em 100% carregado quando eu vou sair, ele está sempre com a bateria cheia. Mas porém eu deixo sempre no modo avião quando eu venho para esse lugar. Então a hora que ele me perguntou a hora, que era 23 horas e 47 minutos, o meu aparelho estava em 26% de bateria. Agora eu pergunto para vocês todos, como é que eu ia gastar 74% da bateria do meu smartphone, sendo que eu nem estava usando e estava no modo avião. Tá, outro ponto, esses dois amigos meus também estavam cada um com um telefone, os telefones deles tudo acima de 60, 70% de bateria, os telefones estavam desligados. O do outro amigo meu estava com 3% de bateria e desse outro amigo meu estava bem dizer apagado. Então a gente pegou e ficamos conversando, mas como é que pode a gente ter demorado 2 horas para ter vindo aqui? Que coisa estranha, sendo que eu que disse a hora, que era em torno de 21 horas e 30 minutos, mais ou menos, a hora que a gente levantou aqui da fogueira. Então a gente pegou e foi. Só que naquele ponto, a hora que a gente estava lá, que já era 23 horas e 47 minutos, todos nós estávamos se sentindo cansados. Sabe quando tu sente assim que a tua energia está sendo sugada, que a tua energia foi sugada, que tu tá cansado, alguma coisa assim? Então, foi mais ou menos isso. Tá, e nesse meio tempo a gente veio voltando e conversando, né? Porque a gente não conseguiu assimilar esse fato ocorrido. Como é que a gente ia demorar 2 horas e 17 minutos para caminhar 70 metros? Daí aqui a gente tava fazendo uma fogueira. Pessoal, esse mato aqui onde é que eu tô, ó, vou dar uma volta aqui para vocês verem, ó. Aqui é tudo lenha de mato, pessoal, é lenha seca. A lenha ela é um isopor, tu não precisa nem de papel para fazer fogo. A lenha é isopor mesmo. Então a gente pegou e veio aqui. Quando a gente estava passando de volta aqui, que a gente estava voltando da cabana, o fogo mais ou menos estava na altura de 1 metro, a meio metro mais ou menos de altura. Mas sendo que eram as mesmas lenhas que a gente tinha colocado. Mas se era a lenha de mato, então aquela lenha seca que tu bota ali ó, de 5 em 5 minutos. Então tem alguma coisa que não bateu, alguma coisa que não tá certo. Porque tipo assim, como é que a gente vai demorar 2 horas e poucas para caminhar 70 metros? Então a gente foi indo embora, pessoal. Quer ver? Eu até vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem um barreiro aqui, ó, perto de nós, ó. Tem um açude aqui, ó. Deixa eu chegar aqui, ó. Ali, pessoal, ó. Acho que dá para ver, né? Tem um açude ali atrás ali. Então a gente foi caminhando, aí a gente vai para lá, faz a volta e passa por lá, ó. Quando mais ou menos a gente chegou lá, mais ou menos, eu peguei e iluminei a minha lanterna aqui para esse lado aqui. Iluminei a lanterna aqui para esse lado aqui onde é que nós estava. Quando eu iluminei a minha lanterna ela ilumina cerca de 200 metros mais ou menos, tá? Ó. Uma marca canadense essa lanterna aqui, ela vale em torno de R$800. Ó, uma Armitec, feita no Canadá, R$800 mais ou menos. Ela ilumina cerca de quase 200 metros de distância. Então quando eu tava lá no outro lado, tá vendo que lá tem um açude, ó. Tu passa lá naquela estrada, lá tem uma estrada, ó. Passa lá por trás.
Eu peguei e iluminei a minha lanterna para esse lado aqui, eu vi que tinha dois olhos, que os olhos ficaram acesos. Só que os olhos ficaram acesos mesmo sem eu estar com a lanterna apontada para eles. Tipo, os olhos assim era grande, a cara era maior e assim, ó, os seres estavam sentados de lado para nós. Sabe quando você tá parado num lugar que você senta assim de lado, assim, ó, que tu fica assim assentado de lado, assim. Eles estavam desse jeito aí. E daí eles começaram a olhar e olhar para nós, e eu chamei os dois amigos meus, porque quem estava usando a lanterna era eu, então pela lógica eu que vi primeiro. Eu iluminei a lanterna para cá, e daqui a pouco um dos seres, ele estava assim assentado de lado, daqui a pouco ele fez assim, começou a se erguer. Essa parte aqui do ser era que nem de uma pessoa, era uma parte branca, era que nem uma pessoa. Era um daqueles humanoides, que nem aqueles extraterrestres que a pessoa vê nos vídeos por aí, de 2, 3 metros de altura. Foi isso aí que a gente viu, dois humanoides, cerca de 2 a 3 metros mais ou menos, cerca de uns 3 metros mais ou menos de altura. E esse humanoide ficou de em pé e depois ele se abaixou e ficou parado, depois ele se abaixou de novo e daí ficaram parados, sentados de lado, olhando para nós. E daí nesse meio tempo eu peguei e botei a minha lanterna, que nem falei para vocês, a minha lanterna vale cerca de R$800. Iluminei a lanterna e toda vez que eu iluminava a lanterna, que eu colocava a lanterna para aquele lado ali onde é que o ser estava sentado, a luz da lanterna diminuía. Tipo assim, ó, difícil de acreditar. Olha pessoal, eu sei que cada um acredita naquilo que quer, ninguém é obrigado a acreditar em mim. Foi muito difícil para mim ter vindo aqui, para ter gravado esse vídeo aqui, para mim falar realmente o que aconteceu aquele dia, mas é a verdade, eu tô aqui, eu tô falando a verdade, eu não tô nem aí se vão me taxar por louco ou por retardado, mas, então a gente ligou os fatos, por que a gente demorou 2 horas e 17 minutos, sendo que a gente saiu 9 horas e meia daqui para caminhar 70 metros, e daí nesse meio tempo a gente ter demorado essas 2 horas, sendo que a fogueira estava com a mesma lenha seca de mato que a gente estava fazendo o fogo, era impossível o fogo ficar daquela altura. Só se fosse com uma lenha tipo um eucalipto, uma acácia, alguma coisa assim. E daí outra coisa, por que os seres se mostraram lá para nós, lá no outro, nesse lado aqui? Na verdade eles estavam nesse lado aqui, ó. Aqui assim mais ou menos, ó. E a gente estava lá no outro lado, depois desse açude ali, ó. Então a gente tem quase certeza que houve alguma abdução extraterrestre, alguma coisa aconteceu. Sendo que era um humanoide que eu vi ficar de em pé em torno aí de uns 3 metros de altura. Aqueles magrão com os olhos aqui assim bem grande, você via que os olhos ficavam distantes um do outro, perdão. E eles eram bem magro e alto. Foi isso aí que eu vi. Já tentei mandar mensagem aí para 2, 3 ufólogos, aí nenhum respondeu. Então é isso pessoal, foi muito difícil eu estar falando esse relato que aconteceu aqui, mas eu vim aqui para falar a verdade. Eu pensei bastante sobre isso e eu não posso revelar quem é que estava junto, mas eu tenho como provar. Eu tenho como provar quem estava junto, nós 3 vimos a mesma coisa. Então é isso aí pessoal, esse é o meu relato que eu tive aí com seres humanoides, seres extraterrestres. Então quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser acreditar, não acredita, ninguém é obrigado a nada, mas eu tô aqui para contar a verdade. Se você tiver qualquer dúvida sobre o meu relato, você quiser perguntar qualquer coisa, você pode perguntar embaixo aí nos comentários, é que eu vou ter o maior prazer em comentar. Alguém que já viu algum tipo de relato, eu já vi, presenciei muita coisa, mas alguém que já viu alguma coisa extraterrestre, um UFO, alguma coisa assim, vocês podem pegar e deixar comentar aí que eu vou ter o maior privilégio em responder. Sendo que eu também já vi um disco voador em 2015, o tempo que eu morava em Florianópolis, em São José lá. Então tá pessoal, é isso aí, beleza, obrigado, valeu, fui!